Texto ou análise de obras. E hoje nós iremos falar de Black Mirror, o Momento Aldo. Segunda temporada, terceiro episódio. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse bate-papo vai vir vários spoilers sobre esse episódio. Então, se você ainda não assistiu, assista e volte no nosso vídeo. Hey everybody, it's Waldo time! Yeah! Francisco, fala pra mim o que você achou desse episódio, porque ele é muito diferente dos demais episódios. Aqui o Black Mirror parece que ele tem uma proposta de falar sobre tecnologia, ou como a tecnologia entra para transformar a forma de a gente existir, de viver e de se conduzir na sociedade. E esse episódio, eu não vi claramente onde está esse posicionamento. Então, o Black Mirror pisou na bola? O que aconteceu? Não, eu acho que esse episódio, eu acho que ele traz uma outra problemática do futuro, né? Porque, como vocês disseram, não é um episódio tão convencional, porque ele não pega um aspecto da tecnologia e eleva até suas últimas consequências, né? Tipo o clone que substitui o marido falecido, o olho que grava tudo que você vê e você pode ficar voltando na sua memória, as bicicletas que tem que alimentar um sistema, e aí a televisão é o passagem para uma vida que não aquela de ficar produzindo energia, tal, né, energia elétrica. Mas o Momento Aldo, ele reflete sobre a tecnologia, as redes sociais e a democracia. É interessante porque ele não parece que ele está falando de um mundo tão distante do nosso, né? A tecnologia lá não é tão avançada assim, né? Tem algumas coisas assim do Aldo, né? Uma coisa assim interativa, mas isso parece que já pode ser feito, né? Pensando assim, algum animador, alguma, né? Isso parece uma tecnologia que não é tão distante da nossa, né? Mas a loucura de você poder, dentro de uma democracia, né? Já que democracia, né? As pessoas que têm que ser representadas, eles escolhem um personagem, se vestem de uma persona para entrar no jogo político. E aí o problema é que esse personagem, não só o problema desse personagem, mas o problema do discurso desse personagem, ele entende que a política tem muita mentira, tem muita falsidade, né? Tem muita, né, como diz um ex-político brasileiro, né? Agora já idoso, o Fernando Gabeira, né? Ele fala que na política tem uma coisa chamada sincericídio, né? Quando o cara fala muito a verdade, ele acaba se dando mal. Então tem que dar uma omitida, tem que, né, jogar um pano quente, né, deixar um pouco nebuloso, senão você não vai conseguir ser reeleito, fazer seus projetos, esse tipo de coisa. Então, identificado isso, o Aldo ele acha que se ele xingar todo mundo e desbancar tudo, ele vai conseguir ter né, com essa grosseria ele vai conseguir ser popular entre os eleitores, porque ele está sendo sincero, né? Que nem quando mais avançando para frente do episódio, aquele agente, né, que vai falar com eles americano, vira e fala assim: a política parece, quando você vê o debate político, parece que você está vendo um filme pornô, né? Tá tudo ali, mas tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa que não tá natural. E o Aldo, ele se assume como um candidato de uma agência publicitária que não tem segredo nenhum. Essa é a verdade, eu sou um personagem, eu quero voto, eu xingo todo mundo, eu não tenho papas na língua. E, né, a coisa que, né, tem um outro momento, né, que a gente pode conversar melhor, quando o cara começa a falar, não, porque sabe, isso é democracia, dedos para baixo, dedos para cima, o público decide. E aí o cara que dubla o Aldo fala, não, peraí, isso é o YouTube. A gente está confundindo uma aprovação de rede social e uma aprovação política. O que você achou, Henrique? Então você falou uma coisa que não sei se eu concordo muito. Primeiro, o Aldo não se fez, porque o Aldo não se faz. Ele é, na verdade, uma personagem, ele é uma estrutura criada. O criador legítimo do Aldo é um rapaz, é um comediante que foi fazer que criou aquela personagem. O que é curioso é que ele cria a personagem sem menor interesse político, sem menor interesse de projeção, e ele fica escrachando. O negócio dele é escrachar. Ele escracha tudo que puder. E aí o que acontece? Os outros ferramentais se valem disso
da personagem que foi criada e aí começa a ver como tirar vantagem disso. Opa, dá para se tornar... Vamos colocar o Aldo na eleição. Então tem a produtora dele, tem o dono do canal, que paga os patrocínios, que faz todos os... que é dele, na verdade, a propriedade intelectual do que sai dali. Ele que acaba assumindo esses interesses muito assim caprichosos. Não, esse negócio está dando dinheiro, esse negócio vira publicidade, esse negócio vira outros produtos, a gente vai vender pelo mundo afora. E o cara que criou a personagem perde totalmente o fio, ele perde totalmente o direito de dizer sobre o que é para falar. E ele nem quer falar, ele não quer falar de política, ele assume de imediato que ele não tem nada de político. Não é doido isso? Porque a coisa ganha vida própria. E aí me remete ao Harari. O Harari fala que somos seres narrativos. Então, vê bem, um ente que não existia, que é um ente meramente narrativo, é que nem a gente com fantoche, né? É um ente altamente narrativo, ganha vida própria e segue avante. Porque a capacidade narrativa dele, o discurso que ele propõe, vende, ganha dinheiro, vai para frente e tudo mais. O Aldo não decidiu nada, porque o Aldo nem existe. O Aldo é um discurso. Do jeito que eu assumi, era assim. Eu, na minha vida existencial, sou uma pessoa meio down, tem uma coisa down aqui. Aí, quando eu entro na personagem, eu vou lá e faço a personagem. Só que quando eu saio da personagem e volto para mim mesmo, eu tô triste, eu não tô legal, eu não tô bem com a vida, eu não tô isso daí. Então você acha que o Aldo, para aquele cara, era uma espécie de alter ego, assim? Que ele era um cara eu acho que para triste. muita gente é assim. Quando você cria uma personagem, você entra numa translocação. Você sabe? Eu assisti Uhum. uma época show de travesti, a pessoa entra numa personagem, né? Uma vez eu lembro um menino que eu me surpreendi, ele era super atarracadinho, inibidinho, assim, bem nhoconhó. Meu, ele colocava a máscara dele de travesti, subia no palco e fazia um show e movia, assim, 2.000 pessoas. Ele tirava aquela roupa dele lá de travesti, ele era aquela traveca caricata, ele voltava assim, mas será que dá para ir ali? Sabe uma coisa assim, embotada? Então, eu acho que é possível, sabe? Uma pessoa é uma coisa meio artística, a pessoa entra na personagem. E eu tinha entendido que porque esse rapaz, como acaba, já que tem spoiler aqui, ele acaba mal, depois que ele faz tudo isso, que ele vê que ele perdeu total direcionamento Controle. da personagem, fizeram o que quiseram com o negócio, exportaram para o mundo inteiro e virou um produto, mega produto. Ele foi para a rua e foi ser um morador de rua. Quer dizer, o ciclo dele foi: eu estava mal, tive um meu momento de interação com esse negócio aqui e acabei mal. Mas eu no meu ciclo como indivíduo, estou numa história. E o personagem escrachador está em outra história. Pelo menos foi assim que eu entendi. Fala como você entendeu. Então, eu entendi que assim, ele fala, né, dessa espécie de depressão, melancolia que ele tem, até quando ele está na cama, né, com a candidata do Partido Trabalhista, né, Uhum. ele assume para ela, né, ele fala, fazia tempo que eu não estava feliz, e agora eu me sinto um pouco melhor, tal, né, daí depois ele volta a ficar triste, mas eu pensei, tipo assim, no começo ele já estava descontente do fato de que ele, para fazer humor, ele tem que escrachar uma figura pública e transformar uma coisa séria, tipo um ministro da cultura, numa coisa escrachada de um programa. E ele sabe que isso não é sério. E aí ele já não gosta disso. Mas tá, tudo bem. Foi lá, fez, falou, é o ganha-pão dele. Daí os caras, vamos colocar na eleição. Puta, mas... Não tem Não, nada a porque ver. é aí que eu acho que começou uma divisão de águas. Aí que ele começou a sentir o problema entre a personagem e o que é a proposta política. Ele não tinha proposta nenhuma. Ele não tinha Sim, proposta nenhuma. O era negócio dele humorista. era desbancar e escrachar. Na verdade, quando você vai ser um político, eu não sou um político, ele falou algumas vezes. Eu não Sim. tenho proposta, eu não sei o que eu quero, se eu quero melhorar a educação, se eu quero melhorar a vida de alguém, eu não tenho proposta e eu não tenho entendimento das demais coisas. Ele se pôs desse jeito como ele, indivíduo. Só que não, você tem que ir lá, você tem de ir lá e você tem que escrachar o cara e falar alguma coisa. Só que é interessante, no momento que ele fala, você vê que ele é uma pessoa política, não tem como não ser uma pessoa política.
Sim. Não é aquela história? Não tem como não ser político. Quando ele falou para o cara lá que ele era conservador e ele só era mais um, como que é que ele diz lá? É que eu vi em inglês. Em inglês fala assim: o cabelo é diferente, mas a cara é a mesma. Um O penteado novo o com penteado alguns novo né? com os mesmos comportamentos de sempre, com a mesma conduta de sempre. Na eleição, ele já tem a primeira perda de controle do personagem, né? Não, porque aí quando começam a intervir e dizer para ele o que ele tem de fazer e ser político entrar, ele vai se apartando. Aí quando ele vê, na hora que ele sai de dentro do carro lá, é no momento de total eclipse, né? Ele total disparidade entre. Ele sabe que o boneco não tem proposta nenhuma e que ele está falando aquele monte de coisa, e pior que ele está ganhando adepto. E aí ele Sim. fala: não, isso não pode ser assim, eu não quero que seja assim. Mas daí você vê, ele sai fora da caminhonete e ele não é ninguém. Porque o cara assumiu o controle do boneco e pau na máquina. E manda as pessoas baterem nele e ele apanha. É. O Aldo tem esse poder ainda, né? De mobilizar as pessoas para esse tipo de coisa, né? Não, isso daí me lembra, é Harari na cabeça, aquela história de que o ser narrativo ele diz sobre a vida, sobre as árvores, sobre os rios, sobre tudo. Então o Aldo ali, que é um ente criado narrativo, de repente ele ganhou a afeição de todo mundo, e aí o que ele diz as pessoas ainda vão atrás. Então é muito louco isso, né? Porque você falou assim, dessa coisa política, que não, né, que nem aquele cara da agência que eles encontram, né, que quer transformar o Aldo num business internacional, que ele fala que é uma ótima fachada, né, para Não, ele política. vem todo assim, filosófico para explicar tudo com aquele áudio. Ele vai pegar aquele áudio e vai fazer uma passaroca de benefícios e benécias políticas para o controle dele. É uma máquina É, de fazer dinheiro e de fazer domínio mundial, né? ele fala, o Aldo ele é um assassino perfeito, ele não tem compromisso, ele é o cara verdadeiro, você pode buscar ali no, né, a produtora busca os dados para desbancar o outro político que está do lado, né, o Aldo, ele fala isso, o Aldo é o assassino perfeito, o Aldo é a fachada perfeita, ele é honesto, ele não tem compromisso, e isso passaria uma verdade, né? Mas ele fala, mas tem uma coisa interessante que daí ele fala que eles teriam que criar uma narrativa para o Aldo, né, criar um discurso para o Aldo mais harmonioso, com uma mensagem, não uma coisa tão niilista, né? Porque ele fala, mesmo você sendo apolítico, você está sendo político, né? Tem uma hora que ele fala isso, né? Uhum. Mesmo você optando né, ele fala essa coisa niilista, dane-se o Estado, você está sendo político. É interessante porque isso tem uma aderência do público, né? O Aldo ele é o segundo mais votado na eleição, né? Acho Não, que sem proposta nenhuma. sem Imagina se proposta ele nenhuma. tivesse sido produzido desde o começo, porque cada um daqueles personagens, o cara é conservador, a menina que é interesseira lá, que é dos trabalhadores, ela só vai lá para ela se promover, aproveitar o gancho de aparecer na televisão e se promover. Todos eles são um personagem relativamente criado, eles são entes narrativos, ficcionais, são símbolos, né? Eles são símbolos com alguma proposta que começou desde lá de trás. O Aldo, que não começa com nada no seu escracho, mas você vê, nós estamos em sociedades tão desacreditadas que o escracho ganha mais rápido a atenção das pessoas do que o que já vinha vindo como discurso. Porque E parece que é mais honesto, né? é mais honesto. É. Então, aqui vê no Brasil também, tem um monte de político aqui que nunca foi político, nunca fez nada e simplesmente ganha eleição, ganha voto, porque a pessoa tem projeção e ela é meio que um quê? Ela é um Aldo da vida? Ela é um esculhambador de carteirinha? Nessas últimas eleições, quantos políticos não começaram no YouTube? Vai numa manifestação, bate boca, grava, coloca, daí surfa em onda de polêmica, polêmica aqui, polêmica ali, bibibi, xinga aqui, é isso aí, ganhou a eleição, Então. né? Então, o que acontece? São entes narrativos que se criam, né? Então, imagina, se eu quiser hoje me lançar como uma pessoa altamente religiosa, contra um monte de coisa, sou o rei da ética e da honestidade e de tudo mais, e me ponho assim, eu vendo esse peixe, eu crio esse personagem. Eu não sou assim, eu como pessoa, como Henrique. Mas se eu quiser criar esse personagem, é a mesma coisa que o fantoche. Eu crio o que eu quiser. E ainda mais se tiver uma equipe atrás de mim, me sussurrando na orelha o que eu tenho que falar,
melhor ainda, que é o que eles discutem também nesse episódio, né? Os políticos também têm equipes atrás. Tá? O áudio só tem isso expresso, né? Todo mundo sabe que tem uma equipe lá, né, pascoalhando na orelha, mas o político também. É interessante que o Aldo ele revela um grande desencanto com o mundo da política, né? Porque os políticos eles sempre prometem muito mais do que eles vão cumprir, né? O político ele nunca promete exatamente aquilo que ele sabe disso, né? Aquilo que ele pode fazer, sabe? Olha, dá para ir até aqui, não, pô, né? Eu vou reduzir a fome no Brasil em 20%. Não, eu quero em 100%. Pô, você não tem compromisso, você não luta pelos pobres, mas a verdade é que ele só pode fazer até 20%, né? O sincericídio, né? Uhum. Então, você vai ter que vestir uma máscara, né? Só que o problema é que daí o Aldo, ele acaba virando, né? Só que o problema é que alguém vai ter que sentar na cadeira para decidir, e o Aldo acaba virando uma desculpa para ele falar, ele é a fachada perfeita, né? Você se elege com uma coisa honesta, mas no fundo os Não tem bastidores continuam proposta funcionando. nenhuma. Então, assim, é muito interessante, né? Porque parece que a política tradicional, ela traz a democracia, né, tradicional, talvez ela esteja entrando em uma crise, ela não sabe o que fazer. Porque os políticos tradicionais, aqueles três, o trabalhista, a da trabalhista, o conservador e o outro, eles três não estavam estáticos diante do alvo, né? Não tinha o que fazer. Porque não importava o que eles falavam, o Aldo xingava eles, tinha visualização, todo mundo aplaudia, né? O Aldo, porque uma coisa muito interessante é o seguinte, tem uma economia da atenção. Ninguém consegue ser especialista em todos os assuntos. Então o político está trazendo um monte de dado que nem ele sabe direito, e você não, sabe, parece que aquele blá 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 não tem fim e não tem efeito também. Não, porque a educação cresceu em tal área, 10%, a economia, né, Que nós taxa vamos Selic. aplicar o dinheiro aqui. Então, mas sabe uma coisa que eu achei interessante, uma passagem, no momento que está o conservador dentro do carro e fala assim, bom, o Aldo não tem proposta, mas nós pelo menos construímos as estradas. Né? Quando ele falou isso, eu achei interessante, porque o político, ruim como é, o politiqueiro, interesseiro, ele quer tirar vantagem para ele, se reeleger, e todo esse movimento de vantagem e oportunismo que eles se valem o tempo todo, pelo menos eles construíram as estradas. O que tem, a gente tem de país, de organização, de sociedade estabelecida aí, porque ultimamente eu tenho andado na rua e pensado, falando, nossa, as pessoas conseguem ter carro, elas nem são roubadas, elas não são assassinadas. Então, existe uma estrutura, uma malha que permite que a pessoa consiga ter casa, consiga educar um filho, consiga levar na escola, porque existe uma estrutura e boa ou má, ela existe. Não é uma terra de ninguém. A gente conseguiu viver numa sociedade com milhões de pessoas, cada um com interesse diferente do outro, todo mundo muito egoísta, porque o ser humano como indivíduo é muito fominha, né? E a gente não sai arrancando a roupa do outro, a bolsa e a carteira do outro e o carro do outro. Não é terra de ninguém. Existe uma lei estabelecida, uma trama que quem fez? O político falsário, que a gente vive metendo pau nele. Mas é ele que fez. Agora imagina um bando de Waldo aí, escrachando com tudo e aí. Tá, põe as pernas para cima, põe a bunda para cima e aí. É muito fácil virar terra de ninguém, sabe? Onde que vale. Deixa eu sair nessa rua aqui, eu gostei desse carro aqui, deixa eu sair com esse daqui, arrebento o vidro e já entro dentro, né? É que nem o político fala, ele fala, o Aldo, quando ele não tem o que falar, ele xinga. Por isso que ele xinga toda hora. O Aldo, no final, quando ele já está mais ambiciosos, ele fala assim: proteste, vote em Aldo. O Aldo vira um protesto político. Qualquer coisa que não tá gostando, porque sempre tem muita coisa que ninguém gosta. Então, né, tá cheio de E coisa o que ninguém gosta. Tiririca. Então, aí você sabe que eu tava pensando nele. Você fala um monte de lixo e opõe, pronto. Mas que solução você tem? Você tem capacidade argumentativa, negociativa? Porque política, no final das contas, é um jogo de poder. Você fica tramando nas suas redes de influência para você conseguir empurrar agendas, empurrar. Vamos consertar essa rua ou vamos roubar o dinheiro? vamos, vamos fazer uma estrada para o norte ou vamos consertar o rio que tá poluído? São decisões, escolhas sérias que mexem com gente, trabalhadores, mexem com um monte de gente.
Mas você precisa fazer conchavos, empurrar a tua agenda. Num lugar que está todo mundo querendo empurrar a sua agenda. É um bando de gente interesseira, todo mundo fazendo o tricô. É um verdadeiro tricô o negócio. Então, mas é muito louco porque assim, porque a democracia, ela prevê isso já, né? A democracia tem instituições e cargos que se regulam, né? É uma votação, tem as verbas, né, para soltar para os deputados, né? Então, assim, já é uma coisa assim meio que prevista, sabe? Tem armas para negociar. Eu voto em você, você me dá a verba, eu mando a verba para a prefeitura da cidade, que votou em mim, eu vou ser reeleito, eu voto nos seus projetos, você faz, entendeu? Tipo assim, a democracia ela tem mecanismos, ela institucionaliza o conflito. Só que vem um Aldo e fala: não, tudo mentira. Não, e isso é um apelo tremendo, né? Outra palavra que eu gosto do Harari, que ele fala é o seguinte: violência e sexo e outras coisas assim que impactam as pessoas, elas sequestram a consciência das pessoas. Eu gosto muito dessa ideia de sequestrar. Né? Então, por exemplo, um Aldo da vida, um Tiririca da vida, uma pessoa não política que quer entrar no meio político e pelo meio do escracho, por meio da baixaria, ele chega desbancando tudo. Mas ele não tem o capital político para fazer nada. Ele não tem amigos, ele não tem estratégias, ele não tem planos, ele nunca pensou naquilo, ele não fez nada. Ele não tem capital político, ele não tem capital para fazer trocas, para fazer conchavos, ele não tem isso. Ele entra lá e o que acontece? Aquela visão bem rasa do negócio. Ele vai arrancar tudo que ele puder para ele e para a família dele. Que é a Ou coisa ele mais vai aprender, né? que tem no negócio. Ou ele vai fazer escolinha lá e vai aprender a virar um político, né? Não, daí vira um político ao longo do tempo, mas no começo, o que ele vai fazer? E tem essa mentalidade, inclusive no nosso país aqui é muito clara essa mentalidade de que entrar na política é quem roubar por último a mulher do sapo, sabe? Quem enfiar a mão na grana por último é tonto. Mas, Henrique, fala uma coisa. Por que as pessoas votam em Aldos? Porque Por que eles os eleitores sequestram. veem? Eu diria, eu vou pelo do Harari, né? Porque esse escrachamento, esses essas afrontas gratuitas, elas sequestram a atenção. Chega tipo uma pessoa tipo um palhaço e fala que palhaço literal, né? E vamos sei que lá, esse daqui é ladrão, esse daqui é bobo, esse daqui é mentiroso, eles roubam, todo mundo rouba, né. Faz um escracha, o povo não tem maturidade política, no nosso povo principalmente, que a educação é como é, simplesmente pronto, sequestrou todo mundo lá é mesmo, né? Todo mundo é ladrão mesmo. Também tem essas bases ali, como que chama? Essas passa-régua, assim. E pronto, passa a régua, fala, tudo isso é isso mesmo, faz uma mega generalização, vota no cara, o cara ganha, e aí fica um enrosco. Porque o político interessado, querendo fazer alguma coisa, porque tem gente boa interessada tentando fazer alguma coisa, mas você entra numa máquina mega encrencada, com um monte de Waldo pelo meio, e com mais um monte de corrupto mesmo pelo meio, e aí você, com a toda boa vontade, só vai esvaindo. Você chega assim, cheio de vontade, e quando você tá lá, você fala, bom, acho que é melhor fazer igual, né? O que você acha? A democracia, ela dá esse poder para a população, mesmo, né, tendo voto distrital, né, ou sendo voto direto, ele dá esse poder para o povo para votar. Mas quem diz que o povo tem, né? Quer dizer, é uma questão muito complicada, porque o Aldo ele revela uma coisa muito frágil da democracia, né? Que é que nem você falou, qualquer discursinho que sequestre as nossas consciências, a gente fecha o olho para tudo. A gente não quer ver o cara que vai ficar falando 2 horas sobre como a alfabetização no Brasil melhorou depois que eles aplicaram o método X que foi usado na Coreia do Sul durante a recuperação da Segunda Guerra Mundial. Então, não. Entendeu? Você quer o cara que fala baixaria, isso aí, tudo vagabundo, tal. E aí o problema é o seguinte: como é que você
forma eleitores mais conscientes. Eleitores que não vão votar por um impulso ou porque são obrigados a votar. Então, Né? mas Nem todos mais são. Mas assim, sabe? Você fala assim, ó, você tem esse dever, você vai fazer ou não? Puta que saco. a nossa Sei lá. sociedade, primeiro, não estrutura a gente para ser essa personagem. Né? Porque pensa bem, se você fizer um grupo de 5 pessoas, vamos limpar essa sala. Ah, tá. Como que a gente distribui as tarefas? Me interessa saber qual é a minha parte, qual é a tua parte, qual é a parte dele. Eu negocio com você, olha, você faz ali, eu faço aqui. Então, esse negócio de negociação funciona bem pequenininho só dentro da família, talvez. Com algum autoritário, com uma figura autoritária, às vezes o pai, a mãe, mandando o que o outro tem de fazer. Quando pensa num prédio, por exemplo, que nem aqui, que tem o síndico e as moradores, é uma democracia, todo mundo senta lá e vai negociar. Vamos consertar o elevador? Vamos pintar a fachada do prédio? Né? Isso daí está no âmbito 2. Dentro da família, aquilo que eu comentei, de limpar a sala. No âmbito 2, uma reunião de um prédio. Âmbito 3 seria nesses encontros de bairro e saber qual é o problema do bairro. É o problema da eletricidade, é o problema do bandido, é o problema da educação, é a escola que não está funcionando. A gente não precisaria de um estímulo desde a criança a participar dessas coisas e entender que é para ela. Quando eu vou lá na reunião do bairro, eu vou escolher se vai gastar o dinheiro com o fio, ou com o bandido, ou com a escola, ou seja lá o que for, isso me bota num estágio de me interesso, porque isso vai repercutir para mim e para as pessoas que são importantes para mim, meu vizinho, para o meu amigo que estudou comigo e tudo mais. Não tem isso. A gente vive aqui numa terra meio de ninguém, ninguém quer saber de nada, eu não quero saber do prédio, eu não, né? Quanta gente não mora em prédio, não vai nunca na reunião de condomínio, porque aquilo é um problema, porque esse lidar político é um problema. Né? Na reunião do bairro, para saber quais são os problemas do bairro, quem vai num negócio desse? Às vezes a pessoa nem sabe que isso existe. Isso existe em todo o bairro. E vai o policial, e vai a pessoa que vai lá, senta. Tinha uma amiga minha, eu também fui aprender isso de adulto, já, bem de adulto já, que isso existia, porque ela ia nas reuniões e ela falava: olha, discutiram lá o problema do poste, discutiram lá o problema de fulano que tem a casa abandonada, sabe? Discute problemas assim que atinge toda aquela localidade. Eu acho que é assim que forma essa criatura mais envolvida politicamente. Para ser madura, ela amadurece a ponto de chegar num Congresso Nacional e negociar problemas inteiros do país, né? Vai fazer um rio ou vai resolver o problema de um monte de gente que foi soterrada por causa de um negócio? São decisões grandes. O problema da previdência, que vai atingir todas as pessoas que já trabalharam uma vida inteira e tudo mais. Então, constrói de pequeno. Agora, ninguém quer saber de nada que acontece no prédio, ninguém quer saber nada do que acontece no bairro, ninguém quer saber nada do que acontece na cidade. Quem são os políticos que estão lá? É alguém que, em alguma medida, foi fazendo esse aprendizado. Porque se eu quiser fazer alguma modificação no meu prédio, é que eu tenho que fazer conchavos, eu tenho que fazer amizade, eu tenho que ter uma proposta clara. Você não pode chegar lá, porque chegar lá tá cheio de gente nervosa. Lugar de política é gente nervosa. Pelo menos é assim que eu vejo. Como você vê? Qual que é a sua ideia de criar uma pessoa mais política? Porque só você mandar ler os livros lá e fazer tudo mais não basta. Não, 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 não. Não, na verdade isso é um mito, né? Porque tem gente que é super estudada e votam em Aldous. De um lado ou do outro, votam em Aldous. Mesmo tendo doutorado em ciência política, o cara vota no Aldous. Né? Não é um nem outro. É tudo muito teórico. A pessoa não foi viver política, porque política é um lugar nervoso. Política Então, é mas uma panela fervendo. Então, mas eu acho interessante uma coisa, Henrique, assim, eu acho que essa ideia de pertencimento, eu acho que ela é uma coisa muito cara à política e à democracia, entendeu? Não essa indiferença, peraí, eu tenho a minha vida, para mim tá bom, então que se dane o resto. Mas uma hora a bomba estoura para todo mundo. Entendeu? O que te afeta também afeta as outras pessoas. Então, é uma noção de assim, de se perceber todo mundo no mesmo barco, entendeu?
Entender que se eu quero melhorar as coisas para mim, eu tenho que melhorar para você, para o outro, entendeu? Que nem, por exemplo, eu acho que assim, uma coisa que me assustou um pouco nessa pandemia foi uma apatia diante de tantas mortes. Sabe, todo dia tinha morte, e a morte parece que assim, sabe, responsáveis por isso, sabe? Acho que demorou para tomar uma ação, quando tomou uma ação parece que não vai dar em nada, né? Agora acabou a CPI, mas não sei se vai dar em pizza ou se não vai dar, se vão condenar se não vão, se vai cair se não vai. Muitas pessoas assim, mas eu ouvi pessoas falar assim, mas a gestão, né, de tal, a gestão do presidente só foi ruim na pandemia, só foi ruim na pandemia. 600 mil mortos, só. Sabe, antes estava bom, agora Não, tá é bom, porque, a na gente pode verdade, o que eleger. acontece? As pessoas vão também, um lado meu mais da meditação aqui. A cabeça de todo mundo está muito voltada para muitos lados. Todo mundo está tipo zumbi, assim, ninguém está sabendo o que está acontecendo. É tanta informação e é tanta coisa. Você tem que trabalhar, você tem que limpar a tua casa, você tem que ganhar dinheiro, você tem que comprar um carro, porque tem as expectativas da sociedade, família e tudo mais. Nossa, e o problema da pandemia? Você tem que pensar no problema da pandemia, você tem de pensar no problema do prédio, da rua, da casa. Meu, não tenho energia para isso. Então, o público, a massa mesmo, não quer saber de nada. Por isso que os Waldos da vida ganham e ganham bonito, porque no meio do zumbi que a pessoa é, quando chega alguém fazendo palhaçada, pronto, chama atenção, é bem mais divertido. Não, e aí a política, ela vira um descanso da consciência, né? Não é um momento onde eu vou me empenhar, que eu vou É, entender, que eu vou discutir. É um descanso, eu vou dar risada, né? Quantas pessoas vão ver debate político? Elas querem ver baixaria. Quem vai gaguejar, quem vai mentir, quem vai bater boca, quem vai, né? É isso que eles querem ver quando tem debate político na televisão, né? Ninguém vai discutir a presidência do país em 5 minutos. É óbvio que não. A gente quer ver quem, né? O cara que deu fora no outro, que xingou, que ficou bravo, que ficou sem reação, é isso que a gente quer ver. Política vira entretenimento. não, E sem porque que é essa nossa complicado. A consciência. gente também tem consciência do que precisa para o país, tem consciência das coisas todas, porque para ser político sério é coisa nervosa, é coisa séria. Você precisa ter consciência do que foi feito antes, do que pode ser feito agora e o que dá para fazer. Porque não é uma varinha de condão que você chega lá e manda resolver tudo, né? Manda consertar isso, manda consertar aquilo, manda consertar e faz a coisa acontecer. Eu não sei, eu acho que a coisa tá assim. O circo já está montado desse jeito e já faz tempo. Alguns países, eu acho, tipo assim, Suécia, Finlândia, alguns países assim, eu acho que tem essa conscientização maior. De alguma forma, eles conseguiram, na trama educacional deles, tudo mais, né? Por exemplo, eu lidei uma época com o pessoal israelense, sabe, de Israel. Por ter os conflitos sociais, por viver em kibbutz e tudo mais, você conversa com eles, você vê que eles têm um olhar de vamos pensar aqui, vamos pensar o que está acontecendo aqui, sabe? E tem um senso de cooperação, assim, também. Então, quando eu estive na Índia, a gente foi fazer coisas lá e foi fazer coisas com eles. Se alguém falava assim, montar umas barracas aqui para a gente dormir. Eles eram os primeiros a se oferecer. Eles eram os primeiros a arregaçar as mangas e começar a levantar a barraca, porque aquilo era uma coisa coletiva. Tem um senso de coletividade. Aqui no Brasil, o que acontece? Eu lembro uma época que eu estudei história e mais seriamente assim, e a formação do povo brasileiro e tudo mais. Então, a ideia que teve é que aqui sempre teve essa figura do patris família, sabe? Essa figura do coronel, que manda e que tudo mais. Então, o coronel é dono do pedaço, ele tem lá os capangas dele que manda bater, manda matar, e ele que manda. Ele que, na verdade, é a figura política que entra na prefeitura, que entra lá nos lugares. Então, na verdade, ele entra com esse olhar muito de expropriação. Ele vou tirar tudo que é bom para mim. O que for bom para mim, para minha fazenda, a rua que vai chegar na minha fazenda, tudo que for de interesse para mim e para os meus queridos, vou muito bem. E a coisa pública é visto como, sabe, terra de ninguém. Ninguém está nem aí. Né? Então ninguém está nem aí para o povo brasileiro por essa construção do coronel que veio desde lá de trás. Né? Então, imagina quando o português chegou aqui no Brasil,
quem era a figura? O português que lá fazia as fazendas dele, arrumava 10 índios de escravo ali, arrumava um capataz também português que era um que não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha posses, não tinha nada, que mandava ordem na casa e qualquer coisa mandava chumbo. E essa figura foi se proliferando. Então, a construção do povo brasileiro vem daí. E essa pequena construção, esse DNAzinho, foi multiplicando. E aí temos um povo enorme hoje, já tudo, né, sofisticado, com iPhone, com tudo mais. Mas as raízes, né, do Brasil, então quando lê Sérgio Buarque de Holanda, quando lê essa galera toda, é a formação do povo brasileiro, né, Casagrande e Senzala, quando lê todos esses livros, a pessoa tem uma sensação, acho que é mais real do que se estabeleceu no final das contas. Pelo menos é assim que eu até onde eu cheguei. O brasileiro tem essa coisa de querer privatizar o público, né? Pega uma coisa pública para fazer uma coisa que é boa para ele. De casa, né? Eu pego coisa pública e arrasto para dentro de casa. Se eu não consigo arrastar para dentro de casa, que se dane. Meto um pé lá, que se dane. A gente não tem essa visão coletiva. Se você vê um buracão no meio da tua rua, você nem pensa. Você fala, que droga. Você não pensa em reclamar, você não pensa em nada. Você cai lá com o teu carro lá, amassa tua roda, estoura teu pneu, você leva um baita de um susto e no outro dia você desvia e reclama. O povo brasileiro reclama, né? O povo brasileiro é bom de reclamar. Mas é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, parece que a democracia, mesmo que ela exista enquanto uma instituição, né, na Constituição, nos poderes, institucionalizado, parece que na vida cotidiana ela não entra, né? Fica essa coisa meio autoritária, carteirada, né? Aquele cara que vai dar carteirada, com quem você pensa que está falando, eu posso fazer isso, você não pode. Como você pode falar assim comigo? Não, e tem, né? Aqui também é uma terra de desigualdade, né? Tem de lembrar também aqui que eu moro aqui perto da Paulista, né? Tem gente chegando de helicóptero, que é brasileiro, e tem um cara lá na Amazonas morando na Palafita, que é também brasileiro. Né? Então a diferença social aqui no Brasil é muito grande. Então tem essa figura do coronel, eu sou esse cara o que dá a carteirada, e o outro que também já está acostumado a ser submisso, que é a grande maioria. O outro reclama, mas vai lá e faz. Não se sente empoderado, né, politicamente. Ele não é um cidadão, assim, de cidadão, né, da Revolução Francesa. Ele é um mané. Ele se sente, não é que ele é ou não é, ele se sente um mané. Então ele acolhe muito, eu acho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente acabou entrando na política brasileira, aqui saímos do Waldo e fomos aqui nessa história da política brasileira. Espero que vocês tenham gostado e que venha para os nossos próximos bate-papos. Eu sinto que o Momento Waldo, ele é um episódio ruim do Black Mirror, não porque ele discute coisas ruins, muito pelo contrário, você viu quantos assuntos interessantes estavam aqui, mas ele é ruim porque ele fugiu da temática do Black Mirror. O Black Mirror fala de a tecnologia invadindo nossas vidas e transformando para sempre de um modo sinistro, e esse episódio não faz isso, ele fala de outra coisa, que é interessante, mas é outra coisa. Então por isso que eu dei esse meu... Não curti muito esse episódio para o Black Mirror. Fala aí, Francisco. Realmente, ele é muito, assim, ele chega até a ser meio marginal a proposta do Black Mirror, né? Mas eu achei interessante porque, assim, ele fala de uma coisa mais imediata, né? Essa coisa, assim, da gente acabar confundindo política com o YouTube, né? Achar que porque você dá like no vídeo do cara, ele vai ser um bom governador do estado, assim, né? Então, eu achei que, nesse sentido, o Momento Aldo, ele é uma reflexão interessante, mas realmente perto daquela ficcionalização científica, o Black Mirror ele ficou meio deslocado mesmo, né? É um episódio meio diferente. Assim. Ele está mais próximo, talvez, do primeiro episódio, né? O primeiro episódio, mas o primeiro episódio a gente acabou dando uma desculpa porque era uma introdução à série. Então, falando de alguma coisa atual que tem a ver. Agora, esse daí estava no meio, já está na segunda temporada.
Então, não tem desculpa para ele. Ele leva a paulada agora, então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê um like pra gente. E se vocês gostaram mais ainda, inscreva-se no canal. Deixe seu comentário, compartilhe nas redes e até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.